Eu não, foi o padre Paulo Ricardo que disse. Dor. Oh, mas foi muito bonito, cara. Homem. Homem. Olá, sou Bruno Falcão. Olá, eu sou Arthur Demarré. E nós somos os Miseráveis. Continuando aqui a nossa história compacta da filosofia, nós vamos falar hoje de Aristóteles. E como na última aula a gente falou sobre Platão, né? Como é que é a sequência cronológica da coisa? Né? Você tem os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão, tá? Sabe-se que Aristóteles ele é filho de uma família de médicos, né? Ele entra na academia, na academia de Platão com 17 anos mais ou menos. E por que é importante falar isso? Porque geralmente se entrava na academia em torno dos 30. Pra vocês verem o prodígio que... Platão tinha isso, só no parênteses, né? Tinha essa ideia bem clara, né? De que a filosofia, ela tinha uma idade quase para começar, né? Então é interessante falar isso. Ele já era um ponto fora da curva. Uhum. E ele foi, por sua vez, o professor de Alexandre o Grande. Veja que absurdo, né, essa história, né? Quase que parece uma ficção, né? Mas é realidade. E eu achei por bem linkar, como ele era aluno de Platão, foi aluno de Platão, e nós falávamos aqui acerca da origem da metafísica com Platão, né? Sobre a noção das ideias, né? Da essência, da forma inteligível que ordena e informa desde dentro a estrutura material das coisas que nós vemos, né? Do universo. Me parece pertinente começar daí, linkar o conceito de ideia-forma em Platão com o conceito de substância em Aristóteles. Tá? Por que isso? Se a gente conseguir depois colocar aí só a figura, né, a imagem da escola de Atenas, do pintor renascentista Rafael Sanzio, você percebe que no centro da escola de Atenas, no afresco de Rafael, você tem Platão e Aristóteles conversando no meio do quadro. Platão está com o dedo para cima e Aristóteles está com a mão apontada, com a palma da mão apontada para baixo. Isso já é muito sugestivo para o nosso tema de hoje, porque quando nós comparamos as duas metafísicas, a de Platão e a de Aristóteles, percebe-se nos dois uma diferença de tônica. Muito dessa fama, da fama de que Platão descobriu, né, a metafísica, o mundo das ideias, né, das ideias forma, né, a realidade inteligível, e lá ficou aprisionado, sem nunca voltar à realidade, é uma acusação um pouco injusta. Isso tem muito mais a ver com alguns neoplatônicos, que virão depois, né? Não obstante, aí é uma questão minha, tá, Arthur? Eu entendo essa dicotomia que a história registrou, né? Inclusive na pintura do próprio Rafael. Porque, de fato, me parece que há sim uma diferença de tônica, de importância. Não é que Platão desconsiderasse o mundo da matéria, uma vez que ele descobriu, né, o mundo suprassensível, ou seja, o mundo para além do mundo sensível material. Não é necessariamente isso, mas percebe-se a tônica que Aristóteles vai dar em contraposição, né, de importância. Para a metafísica, ancorada mais no mundo material. Né, se eu posso colocar dessa forma. Como é que as coisas existem, né? Cavalo, gato, eu, vocês, o cachorro, né, a gente aqui, eu, Arthur, elas existem porque a matéria, né, você pega um gato, né, qualquer gato, lá, o gatinho listrado, né, malhado. Ele está, segundo Platão, né, participando da essência de gato, da gatidade de gato, né? Apesar desse gatinho aqui ser particular, nesse aqui, eu percebo ele, sei lá, ele tá faltando um olho nele, né? Ele tá dormindo, né? Sei lá, ele é malhado, né? Aquele outro ali é um gatinho branco, né? O outro é um gato marronzinho, né? E você tem diferentes tipos, né? Diferentes tipos de gato dentro da espécie gato, da ideia, né, de gato, da essência de gato. O que isso significa dizer? Que apesar das particularidades de cada gato, né, esse aqui é malhado, aquele ali é preto, aquele ali é branco, não é isso? Para que eu perceba as particularidades dele, de cada um desses, eu já tenho que ter percebido de antemão aquilo que ele é, não é isso? Do que essas particularidades fazem parte, tá? É o que em filosofia a gente chama de acidente, tá? Ou atributo. O que são os acidentes ou os atributos? São as características secundárias que não anulam a essencialidade daquilo que a coisa é. O fato de eu ser assim, o Arthur ser desse jeito aqui, né, não anula o fato de que nós somos seres humanos, de que nós participamos de uma mesma essência. Tá claro? Por sua vez, essa tônica
que Platão dá ao mundo das ideias, de importância, isso leva a uma interpretação de como é que as coisas individuais materiais participam da essência universal. Em outras palavras, como é que cada gato individual, né, ele atualiza, cada um à sua forma, o princípio universal de gato, a estrutura inteligível do gato. Tá claro isso? A forma gato. Temos um problema aí. Calma, calma. Segundo a concepção platônica, a matéria seria uma espécie de prisão da forma. Tá claro isso? No caso de Aristóteles, porque a tônica do mundo material tem mais importância, sob certo aspecto, não é a matéria que aprisiona a forma, a ideia, a essência de gato. Perfeito? É a ideia, a essência de gato que encarna na matéria. Daí que depois a cristandade, os teólogos cristãos, né, vão justamente entender Aristóteles dessa forma para poder desenvolver a doutrina da encarnação. Tá claro isso? E fazendo aqui uma base aqui para poder edificar aqui, né, a nossa discussão sobre isso. Platão, na República, né, ele fala ali do mito da caverna. Acho que todos já conhecem, mas você pode pesquisar, né? O que é o mito da caverna, né? Você teria pessoas desde a infância acorrentadas no fundo de uma caverna e atrás dessas pessoas teria uma fogueira. E entre a fogueira e essas pessoas que estão acorrentadas nesse fundo da caverna, passariam homens com imagens, cuja sombra dessas imagens seria projetada nessa parede, nesse fundo da caverna. E tudo que esses prisioneiros conheceriam do mundo seria somente as sombras, um aspecto nevoento do que de fato as coisas seriam na realidade. Pois bem, um dia você tem um homem, né, diz o mito, que consegue se desvencilhar dos grilhões, né, e ele sai em direção ao mundo lá fora. E no começo, essa saída é dolorosa, porque como ele está acostumado só com aquela luz ali da caverna, né? Aquela penumbra, né? Aquela penumbra, exato. Né? Da caverna, a visão dele dói no primeiro momento. Mas aí com o tempo ele vai se adaptando e ele começa a enxergar as coisas tal qual elas são à luz do sol. Depois de um tempo ele se sente moralmente compelido a voltar para a caverna e avisar para aqueles companheiros de prisão de que, olha, o mundo que vocês conhecem é uma falácia, é uma mentira, é um mundo de sombras, né? Não é a verdade. Esses prisioneiros primeiro escarnecem dele e depois acabam por matá-lo. É óbvia a analogia, né, do mito da caverna com a vida e a morte de Sócrates, que foi mestre de Platão. Também é óbvia a analogia do mito da caverna, né, como uma espécie de mito fundante da educação. Sabendo que educação é uma palavra que vem do latim ex duce, que significa literalmente conduzir para fora. Tá claro até aqui? E a luz do sol, o sol, né, como sendo a analogia simbólica com relação a Deus, né, ao sumo bem, que diria Platão, né? Qual é a virada de chave que a cristandade dá, né, no mito da caverna? Numa mentalidade cuja o mito fundante, um dos mitos fundantes, né, é o mito da caverna. Não é mais o sujeito, agora, que pega, sai de dentro da caverna, vai para fora, contempla as coisas à luz da verdade, à luz do sol, do sumo bem, né, e volta. Não. Agora é o próprio sol que encarna dentro da caverna e faz ela reluzir, transfigura ela inteira, toda, desde dentro. Daí que um dos nomes, um dos apelidos para as catedrais na Idade Média serão cavernas de ouro, ou as cavernas sagradas. Que bonito, cara. Porque de fora você tem aquela estrutura que é linda, né? Mas são... de fora parece que as catedrais são estalactites, né? Só que pra cima, e tem um nome isso, que é estalagmite, né? São os estalactites que sobem, né? Elas não descem. Né? São grutas, as grutas sagradas, né? As grutas douradas, né? Remetendo a esse simbolismo de que agora Deus entrou no mundo e ele transfigurou o mundo inteiro de dentro para fora. Em outras palavras, citando Chesterton, aquele princípio de ordem, aquele logos que os filósofos contemplavam, não é isso?
na circunferência do universo, do cosmos, ele agora veio para o centro da matéria. Ou seja, o pintor entrou na própria pintura. Exatamente, se você olhar aqui, né, que a gente está aqui com a escola de Atenas, né, você vê, né, o próprio Rafael que se pintou dentro da escola de Atenas. Talvez fazendo essa alusão, né, é a maneira como eu interpreto. Então, é óbvio que essa doutrina da encarnação... E uma coisa, né, Deus poderia ter salvo a gente, ele é Deus, né, da maneira que ele quisesse, né, mas ele escolhe se encarnar, né, escolhe morrer na cruz, escolhe deixar os sacramentos, né, a água, o pão e o vinho, né, que são as matérias-primas dos sacramentos, né, do batismo, da Eucaristia, não é isso? Então, existe um aspecto de redenção da matéria, se podemos colocar dessa forma. Pô, com certeza. Tá? Com a encarnação. Com certeza. E é por conta da doutrina da encarnação que será liberado aos cristãos, né, e endossado, né, a veneração das imagens, dos ícones, né, a iconografia. Que se Deus agora tomou um rosto para si, então a gente pode olhar uma foto dele e amá-lo e beijá-lo, né, através da foto, tal como nós fazemos com a foto dos nossos pais, por exemplo, dos nossos Sim. filhos. Sim. Não é isso? Eu olho a foto de alguém amado, eu sei que aquilo ali não, sei lá, né, não é minha mãe, não é minha esposa, não é meu filho, mas eu beijo porque eu sinto saudade. Não é isso? E assim nós fazemos com os ícones, com as imagens sagradas. E tudo isso está fundamentado na doutrina da encarnação. E a doutrina da encarnação, por sua vez, ela apanha, ela tem ali na filosofia de Aristóteles, né, uma retaguarda filosófica que dá anteparo para que se possa defender e justificar filosoficamente, né, certos dados da revelação e assim por diante. Então você entende por que Aristóteles está com o braço estendido, né, e como isso de fato dá para a humanidade uma nova tônica acerca do mundo material. Se essa não era tanta a intenção de Platão, o fato é que era a intenção de Plotino, que era um neoplatônico, Que é diferente de Platão. que é diferente de Platão, mas que por ele, que foi a maior escola ali de Roma, né, ali do filosófica, ali depois ali, logo foi uma das maiores escolas filosóficas, né, neoplatônicas de certo modo, né. Mas você entende por que ele chegava a tal ponto de escarnecer do fato de você querer fazer um autorretrato. Me parece isso, essa diferença é muito mais de ênfase do que efetiva, né? Sim. Do Platão com Aristóteles. Sim. Diferente do neoplatonismo. Sim. Que pega e categoriza e fixa aquilo ali como um dogma, né? Sim, sim. O platonismo não é bem isso. Quem deixa isso muito... Tem muito autor bom, né, defendendo coisas semelhantes, mas quem deixa isso bem claro, é o Paul Friedlander. Sim. Ele coloca com toda a clareza que o Platão e o neoplatonismo não são parecidos, né? Assim, eles têm a mesma... É a fonte do neoplatônico, o Platão, mas essa ideia de que Platão, por exemplo, é contra a carne ou contra o amor físico é desmantelada pelo Paul Friedlander por A mais B, né, pelas obras de Platão. Embora eu entenda tudo que o Bruno está falando, e ele tem razão, na diferença de ênfase. Né? Ele vê isso tudo em função de um ideal mais elevado. Porque, vocês imaginem, o Platão ele descobriu um novo reino. Sim. O reino da transcendência. Isso é uma coisa que sempre deve ter sido extremamente entusiasmante. Ele conseguiu perceber uma nova realidade, uma realidade transcendente, uma realidade que supera as contingências, né, temporais e espaciais, supratemporal, metafísica, suprassensível, para além do físico, para além do sensível. E é muito compreensível que ele, dentro dessa descoberta, tenha ficado muito impressionado e enfatizado isso. Olha, gente, existe a ideia, existe a forma inteligível das coisas. A estrutura inteligível A estrutura do universo. inteligível. E que, evidentemente, ele tenha deixado um pouco de lado o reino da matéria, Exato. a nível científico. Que vai ser diferente com Aristóteles. Aristóteles é um polímata, Aristóteles é um cara enciclopédico. Aristóteles vai fundar a lógica, Aristóteles vai se preocupar com o reino animal, o cara vai categorizar os animais, vai estudar as plantas, vai ser um botânico. Aristóteles ele tem uma pegada muito mais científica, no sentido moderno do termo, né? De experiências, né? De experimento da natureza, de tentar categorizar as coisas do mundo material. Não, vai lá. Por que Platão não considera o mundo sensível da matéria como uma fonte sólida, né, confiável de conhecimento? Isso é legal. Né?
que ele vai chamar do mundo da doxa, Exatamente. da mera opinião. Porque é aquilo que a gente falava na outra aula. Tudo na matéria é fugidio. Tudo na matéria está em constante mudança, em movimento, né? em geração e corrupção. Não é isso? Nós aprendemos o aspecto de estabilidade das coisas justamente porque aprendemos o inteligível nas coisas, né? Captamos o uno no múltiplo, não é isso? Múltiplo por quê? Porque é feito de uma série de pedacinhos, né? De átomos aqui, né? Mas existe uma ordem de proporcionalidade que é o uno por trás de cada coisa que a gente vê, Sim. que é a essência, né? A ideia, a forma, né? E que Aristóteles vai chamar de substância, aquilo que subestá. Subestá o quê? A matéria, perfeito? É anterior, tem precedência ao mundo material. Porque como falamos, né, no nível mais básico da matéria, tudo é feito de átomo ou sei lá, aquilo que é do mundo subatômico, né? Mas não interessa. Se tudo é feito disso, né, no mundo material, se tudo no seu substrato mais básico é feito dessa argamassa, dessa protomatéria, né, então deve ter alguma coisa anterior que seja responsável por ordenar a matéria, né, e dar a identidade diferenciada nos diferentes seres que eu vejo. Essa xícara, eu, você, esse livro, o cavalo, o cachorro, e por aí vai. Daí que substá, substância, não é isso? E daí que, na tentativa de traduzir a linguagem do real, lembre-se, essa ordem também era chamada de logos, e logos significa linguagem antes de tudo, Sim. discurso, Sim. né? O logos se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne, né? Na tentativa de traduzir a linguagem universal do logos, eivada em todas as coisas que existem na natureza, para o campo do discurso humano, é daí que vem a própria noção de substantivo, por exemplo. Sim. Né? Tá totalmente linkado, né? Está linkado. A linguagem humana, porque nós seres humanos não estamos apartados do mundo, estamos inseridos nele, né? Então ela deve refletir a linguagem maior do Logos. Voltamos a Adão, né? Qual é a primeira tarefa de Adão no Éden? Nomear todas as coisas. Não é isso? É dessa mesma concepção que Aristóteles vai fundamentar a lógica. Ou seja, a coerência do discurso deve refletir a coerência da coisa na realidade concreta da qual se está falando. Simples assim. Se na lógica você corta, você quebra essa ligação entre o discurso e o referente na realidade, aquilo sobre o qual se está falando, você tem uma mera lógica dos sinais. Exatamente. Aí, meu amigo, aí você entra em labirintos, né? Porque você nunca sabe do que você está falando. Exato. Do que você está se referindo quando você fala que, sei lá, né? Não tem. Exato. Você Ela é um círculo ela é uma estrutura lógica, linguística fechada, que não está aberta para aquilo ao qual as palavras normalmente se referem ao real. Xícara, livro, né? Homem, não é isso? Dor. E assim vai. É aquilo que o Olavo falava, tá? O mundo é o mediador da linguagem. Puta, eu nunca me esqueço disso. Essa é O mundo é o mediador da linguagem. bom demais. Perfeito? Perfeito. E o Olavo É era o dali aristotélico. que a gente extrai aquilo que a gente vai poder discursar e falar. Inclusive os nossos estados interiores, né? I'm feeling blue, né? Tu é muito amargo, cara. Cara, que coração de pedra, hein? Não é isso? Ou seja, até os nossos estados internos, né, buscam analogias, né, figuras de linguagem com relação a aspectos do mundo sensível exterior material. Você é um doce de pessoa. O que o Aristóteles, Né? pegando esse gancho, né, do Bruno, qual era a ênfase do Aristóteles? O Aristóteles estava enfatizando o mundo da experiência. Exato. Lógico que Platão, para fazer tudo que ele fez, ele não ignorava o mundo da experiência, mas... Ele não surgiu no mundo das ideias, né? Exato, o mundo das ideias era a ênfase dele. Mas ele fazia uma dialética ascendente do mundo da experiência sensível para o mundo inteligível das Sim, ideias. Platão estava querendo trazer, no meu modo de ver, simplesmente a nossa concentração de atenção para aquilo que ele tinha descoberto. Ó, a gente tem ideias supratemporais, tá? Ponto, assim. Independente do reino da matéria que muda tudo, a gente tem uma segurança do estável. O Aristóteles vai pegar isso e vai entender, beleza, agora vamos tentar encaixar esse troço de uma maneira encarnada, então, aqui, pra gente entender como é que funciona no mundo real, né? Assim, no mundo que a gente experimenta todo dia, pra gente entender só
essa ligação, né? E ele vai pegar justamente essa noção, que é uma das fundamentais para a gente entender de filosofia de Aristóteles. Claro que numa aula de, sei lá, 30, 40 minutos a gente não vai conseguir falar nem zero, quase, de toda a filosofia de Aristóteles. Mas uma das noções fundamentais é essa da substância. Aristóteles ele tenta, né, categorizar, e por isso vou ter os nomes de categorias, todos os seres que nós temos experiência com, no nosso mundo real, concreto, em 10 categorias, ele vai chamar. A primeira e fundamental delas é a substância, justamente esse substrato, substância, o termo realmente aquilo que a coisa é. Aquilo que a coisa é. Aquilo pelo qual a coisa é aquilo que ela é. E que sustentará todos os seus acidentes. Os seus atributos. Aí vamos lá, vamos pegar um exemplo. Então estou eu aqui, eu e o Bruno. Eu sou uma substância, eu sou uma coisa no mundo real, certo? E eu tenho meus acidentes, quer dizer, coisas que poderiam não ser assim. São acidentais. Então eu estou aqui... Que não mexe na substância. Não mexe na minha substância enquanto homem. E aí vai ter depois uma distinção de substância primeira e substância segunda, né? Que é a substância enquanto natureza e a substância enquanto aquele indivíduo concreto que está na minha frente. Mas vamos ficar, por enquanto, na noção de substância enquanto natureza. Então eu sou uma substância homem, é minha natureza. Você trocou de célula várias vezes já, né? E no entanto, aquilo que substá permaneceu. Permaneceu. É o Arthur. Exato. Eu sou o homem Arthur. Para que eu seja homem, o que me caracteriza como homem? Aristóteles vai fazer a famosa distinção que nós somos animais racionais, essa distinção de nós, né, homens, para os outros animais. Então é a razão. Portanto, o fato de eu perder um braço, por exemplo, numa tragédia, não te faz menos não me homem. faz menos homem, menos digno. Pelo contrário, eu sou tão homem, tenho tantos direitos quanto qualquer outro homem. Né? Não mexe na essência, né? É um e acidente. Dever também, né? Quer dizer, também não é vitimismo. Eu tenho tantos direitos quanto deveres. Quer dizer, eu sou tanto homem em todos os sentidos. Eu devo ser bom como os outros, eu tenho que ser respeitado como os outros, eu continuo tendo toda a minha dignidade. E ele vai falar que existem então as outras 9 categorias, essa é a primeira fundamental, que inerem nessa substância, ou seja, só existem numa substância real, concreta, que tem a natureza dela. Na gramática, isso seria o substantivo. Não, a substância e o substantivo. Isso. E os atributos? Os adjetivos. Exatamente. Predicado. Que vamos chamar na linguagem, né, sujeito e predicado. Então, o sujeito e os seus predicados, aquilo que são seus atributos. Por exemplo, a minha cor branca. Poderia ser outra, é um acidente. Tua barba ruiva. A minha barba ruiva. Você não chega na rua... Esses belos olhos castanhos. Pera aí, Bruno. A gente não chega na rua e fala assim, prazer branco, tudo bem? Ninguém já viu a cor branca substanciada? Alguém já viu? Não, acho que não. Ninguém já viu essa é uma questão substanciado. Ninguém nunca viu isso. Toda vez que você reduz uma substância, ou seja, uma essência, ao seu acidente, eu não vou entrar aqui no mérito das coisas, né? Mas você pode imaginar o que acontece, né? A história tá cheia aí, né? Exatamente. Então, assim, toda vez que você desconsidera uma pessoa enquanto essência humana e reduz ela a um dos seus acidentes, né? Você tem as fragmentações malucas que a gente vê aí ao longo da história. Então, né? esse acidente que eu falei é um deles, que é o acidente da qualidade. Você tem uma cor. Exatamente. Pode ter o acidente da quantidade. Eu sou mais alto, mais baixo. Você não chega e fala, baixo, vamos sair para comer. Não, você sempre se dirige a uma substância. Lembra, a primeira categoria. Aquele sujeito fundamental no qual inerem esses acidentes. Então, a cor branca, preta, qualquer que seja. A altura, que é a quantidade, e por aí vai. As outras categorias acidentais do ser. Então, olha que sacada maravilhosa. O Aristóteles ele conseguiu trazer a noção de ideia platônica para dentro da matéria e de maneira categorial, né? Ele conseguiu distinguir os diferentes modos de ser. Vocês já percebem que o modo de ser da substância é no sentido mais forte, claramente. O modo de ser de um acidente, ele existe? Claro que existe. A gente vai negar acidente? Tá aí, eu tô vendo o Bruno. O Bruno tá aqui, a cor da barba dele, cor dos olhos, o cabelo dele. Nada disso muda o fato de que eu tenho uma substância humana. Exato. Né? Agora, isso é uma conquista filosófica muito grande. E assim, muito grande. Se você me pega pequenininho, né? Tá lá... Como é que era o Bruno pequenininho? Tá lá a foto pequenininho, né? Tá lá eu, moleque, né? Aquele cabelinho de bota aquele de panela. índiozinho assim, maneiro, né? É maneiro, acho bonito. Aquele assim, de capacetinho assim. Exato. Maneiro. Aí tá lá aquele, enfim, cara de moleque, né? Aí você olha hoje, é um homem, né? Casado, pai de família, né? Barba, não sei o que, 45 anos, não é isso? Já falei aqui, as minhas células mudaram todas, N vezes, né, nesses 45 anos. Todas, sem exceção, né? Mas a minha substância permaneceu a mesma. Eu continuo sendo Bruno.
E assim é com tudo. Mas tem um episódio, eu falei aqui da escola de Atenas, desse afresco de Rafael. Esse afresco é um afresco por quê? Porque ele é pintado direto na parede, na pedra, né? Uma argamassa, uma base de argamassa. Na frente dele, esse afresco, junto com mais outros, né, outros 3, né, fica na sala de assinaturas do Vaticano. Na frente dele, exatamente na frente, na parede oposta, né, está um outro afresco de Rafael, que é a disputa pelo Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Que filosoficamente falando, né, São Tomás de Aquino, que era um aristotélico, vai dizer que ali o que acontece, na hora que o padre consagra o pão e o vinho no corpo e no sangue de Nosso Senhor, acontece a transubstanciação. Ou seja, os acidentes permanecem, mas a substância agora é que muda. Eu como tem gosto de pão, o cheiro tem cheiro de vinho, mas agora aquilo que substá, a substância agora mudou. Não é mais pão nem vinho. É a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo que está lá, à sua frente, e você consome ela. Parece pão, parece vinho, mas é o corpo e o sangue. Realmente. Sensivelmente. Mas agora a gente sabe que a substância mudou. Veja a importância... Que é o contrário das nossas transformações, né? As nossas transformações são... Os acidentes mudam. transacidentais, digamos assim. Você muda os acidentes. Quer dizer, o Bruno é isso. Ele era aquele pequenininho que se eu olhar há 45, sei lá quantos anos atrás, eu não ia reconhecer, porque ele mudou todos os acidentes dele. Mas quase. A substância é mesmo. Mas a substância é mesmo. É o Bruno. Eu posso falar, tá aqui o Bruno. Ali não, é o único lugar onde isso muda. Você tem a... Falei alguma besteira? Não. É o único lugar onde isso muda. Né? Você tem a transubstanciação. Ali, no caso, não são os acidentes que mudam, como todo mais o resto. Né? Porque o mundo está no decorrer do fluxo do tempo, as coisas mudam, se corrompem, né? Então os acidentes mudam. Ali não. Ali os acidentes permanecem os mesmos, os atributos permanecem. Mas aquilo que substá, a substância agora mudou. Uma vez quando o padre consagrou aquilo o pão e o vinho no corpo e no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa então poderosa essa tradição filosófica que a gente está falando, em particular a filosofia de Aristóteles. E por que os cristãos foram tomar a filosofia de Aristóteles, né, os pressupostos racionais para se compreender à luz da razão os dados da revelação. E faço um adendo aqui, histórico, importante. E obviamente não sou eu que faço isso, falo isso. Tem aquele livro Aristóteles no Monte São Michel, não conheço. Citado pelo Olavo muitas vezes. Não conheço. Só para fazer um adendo histórico muito importante, porque o Aristóteles ele penetrou na tradição cristã e muito se diz que ele entrou na Idade Média, né, no medievo, nas universidades e inclusive que chegou até São Tomás, muito por conta, se não totalmente, dos árabes muçulmanos. Isso é falso. Esse livro, Aristóteles Monte São Michel, mostra por A mais B que no Monte São Michel, inclusive eu já estive lá, nessa abadia, na Idade Média, os cristãos desse monte estavam já traduzindo as obras de Aristóteles. E dali os cristãos conheciam, por isso, a obra aristotélica. Então não foi por causa de árabes muçulmanos. Além disso, dentre os árabes que de fato traduziram Aristóteles e levaram para o mundo cristão ocidental no medievo, muitos desses árabes eram cristãos, não eram muçulmanos. Então o que nós devemos aos muçulmanos em termos de conhecimento da filosofia de Aristóteles medieval? Nada. Só confusão. Foi a Vicente Averroes que o Santo Tomás teve que lutar contra. Sim, mas ele lutava contra, mas ao mesmo tempo também ele abraçou um pouco. Ele não deixava de admirar o esforço de pensamento metafísico desses caras. Isso tem que ser dito. Sim. Tá? Não é desmerecendo. Mas a concepção de Aristóteles islâmica, ela difere da concepção de São Tomás. Sim. E não é desmerecendo aqui, fazendo um juízo de isso é muito injusto, né? Que a Vicente Averroes não deram nenhuma contribuição a nível de entendimento da filosofia aristotélica. Estou dizendo a nível histórico, nós não dependemos deles. Né? A gente não dependeu do conhecimento de Aristóteles. Filosoficamente falando. A gente não dependeu dos árabes muçulmanos para conhecer a obra de Aristóteles, é só isso. Claro que foram importantes para o debate. O Summa Contra Gentis do Santo Tomás é tentando dialogar com os muçulmanos, e é um diálogo interessantíssimo. Mas é importante deixar isso claro historicamente, que para mim, pelo menos, foi uma mudança muito grande de entendimento histórico quando eu descobri isso daí. Né? Me foge agora o nome do autor, que era dessa obra, mas é Aristóteles, no Monte São Michel, é um livro em francês. Né? Eu não me lembro o nome do autor de verdade, mas... Fica aí a dica para traduzir.
Uma coisa que sempre me pareceu estranha nisso tudo é quando você pega o símbolo apostólico da nossa fé e você pega o credo niceno... Constantinopolitano. Exatamente. E você tem lá, creio em Deus Filho consubstancial ao Pai. Homoousios. Da mesma substância. usia. Exatamente. Consubstancial ao Pai. O que é isso senão um conceito aristotélico? Já estava lá. Da mesma substância. Já estava lá nos primeiros anos. Então isso de certo modo corrobora o que a gente está falando aqui. Né? E olha a importância, porque é isso, a língua grega foi a que penetrou no início da história da igreja. A gente tem o latim por causa do mundo romano, mas tem o grego por causa da cultura, do helenismo. Né? Então esses termos em grego foram fundamentais, por exemplo, para o credo. Os dois primeiros credos, né? Os dois primeiros concílios da igreja, de Nicéia e de Constantinopla, e fundar isso daí. Né? Realmente. Né? Esse termo em grego, né? Quer dizer, que veio da cultura grega e da filosofia grega, de Aristóteles. É uma coisa direta. E como é que, de novo, né, a tônica de importância acerca do mundo, da experiência sensível, né, em Aristóteles e Platão? Para Platão, você tinha dialética ascendente. Que é isso? Dialética é um vai e vem, né, uma espécie de ping-pong, né, onde você observa os seres, né, e você reflete sobre aquilo ali, você vai ascendendo, né, fazendo constatações até chegar na ideia, né, sei lá, no universal de cavalo, por exemplo. Né? Me corrija se eu estiver errado nesse sentido. Você vai lidando com esses opostos, né, com essas contradições. Em Aristóteles, isso não se torna uma espécie de ascese espiritual, ao contrário. Em Aristóteles se torna um método de investigação acerca de uma questão. Para Aristóteles, você não conhece em dialética ascendente, você abstrai intuitivamente, direto, a substância. Eu vejo um cavalo, né, particular aqui, malhadinho, né, e para que eu perceba já os seus acidentes, eu já tenho que ter percebido aquilo que ele é, aquilo que faz ele ser aquilo que ele é, aquilo pelo qual ele é aquilo que ele é, ou seja, a essência, a cavalidade do cavalo. Eu abstraio imediato. Senão eu não conseguiria sequer perceber as particularidades, os acidentes, os atributos dele. Platão não. Platão tem uma espécie de ascética, de ascetismo dialético, né, onde você vai graduando, né, subindo uma escada, né, do mundo sensível para o mundo inteligível, né, até você chegar e contemplar as formas eternas. Seria isso. A dialética em Aristóteles, ela se torna um método de confronto entre as opiniões dos sábios acerca de um tema. Método esse que São Tomás de Aquino mais tarde vai também tomar como ponto de partida na investigação acerca de uma questão qualquer na filosofia. Como é que é isso? Do que os mais sábios falavam, né? O que os mais sábios falavam, né, sobre isso? O que é um método extremamente inteligente, né? É inteligente. Eu volto àquela questão do São João Paulo II na Fides et Ratio. Pensa em você, assim, na sua vida real, na sua experiência real. Os conhecimentos que você adquire, quais foram por você mesmo? Que você estava lá e você teve uma intuição assim, você percebeu um negócio. Né? Pouquíssimos. Você geralmente se baseia em pessoas com confiança e autoridade. Exato. É assim no mundo do conhecimento. São João Paulo fala isso muito firmemente. Ele fala, na grande maioria das vezes, os homens de ciência têm que ter uma confiança quase de criança em pessoas mais sábias, mais grandiosos, né? Maiores. Que são a Idade Média chama de os autores, né? Os autores. A palavra onde vem autoridade. A gente tem um problema, né, no mundo moderno com a autoridade, com esse nome, mas é isso, é assim que funciona o conhecimento. O mestre passa para o discípulo confia no mestre, porque o mestre está vendo uma coisa que o discípulo ainda não está vendo, então o mestre fala, olha, confia no que eu estou falando, eu vou te passar e você vai ver por você em algum momento. Mas você tem que ter esse momento de autoridade, senão você não avança. A gente não consegue avançar no conhecimento se a gente não confia naquele que está nos ensinando. Óbvio, a gente tem que saber quem está nos ensinando, e aí vem a questão da autoridade. Mas esse método é muito sábio. Você pega a opinião dos sábios, não é qualquer opinião. Eu não paro no meio da rua e quero saber sobre um assunto. O que você acha aí? Não. Não é esse tema, não é tudo acachapante assim, né? Tudo no mesmo nível, nivelado, todo mundo tem a mesma autoridade para falar e saber. Não. Eu pego realmente aqueles sábios consagrados, aqueles que estão mais respeitados, que se consagraram já, e não é que eles tenham a certeza total, mas eles são os primeiros que eu devolvi. Elaboraram melhor a questão, devotaram uma vida inteira, se debruçaram sobre uma questão. Exato. E aí você fala assim, bom, que eu que não sei nada sobre isso aqui, como é que eu vou achar que, sei lá, um cara que devotou a vida inteira, né, por mais, sei lá, que ele possa
tá errado aqui sobre o assunto, ou eu tenho derrapado aqui numa questão ou outra. Mas né? esta reverência a gente deve a essa Exato. pessoa, né? Exato. Então, assim, você vê a noção de respeito, né? Aqueles que vieram antes, né? Até acerca de pessoas que você vai discordar, né? A gente está falando aqui de São Tomás de Aquino com relação a Averroes, né, por exemplo, né? Exato, não tem nada de... Havia ali uma questão de respeito, de você... Sim. Olha, é um embate intelectual, mas havia ali uma questão de relevância e você não joga tudo fora na lixeira. São Tomás tinha discordâncias Tem uma reverência. profundas com Averroes e Avicena, mas se aproveitou muito também do que eles escreveram de bom. Né? E O quanto ele elaborou o pensamento dele a partir daquelas Exato, questões. sabia né? dialogar, quer dizer, isso é um debate intelectual desejável. Isso é bonito, isso é legal, isso é engrandecedor. Né? Como é que você pode falar de democracia sem isso, né? Para começar de conversa, né? Começa por aí, né? Não é só porque eu discordo do outro que eu tenho que acabar com o outro, eu tenho que calá-lo. Não, eu vou escutar se aquela pessoa merece ser escutada. Quer dizer, ela devotou a vida dela para aquilo e ela tem realmente capacidade, né, de estar ali naquele Exato. momento falando sobre aquele assunto. Vamos escutar. Quanto Claro. da teologia cristã, né, não foi se fixando e se configurando e ganhando uma imagem a partir dos confrontos, né, com as outras filosofias que viam encontro, né, viam em confronto com aquilo. Desafiava o pensamento. Desafiavam o pensamento e o cara tinha que pegar e mergulhar naquilo ali, né? Exato. A gente falava dos sofistas antes, né, em relação a Sócrates, né? A gente não sabe se o Sócrates teria triunfado e vingado e elaborado todo aquele arcabouço de pensamento que Platão usou para poder escrever os seus diálogos, né? Se não tivesse a resistência, o embate com os sofistas. Sem né? dúvida. Perfeito. Enfim, eu acho que é isso. Ia falar mais uma coisa, mas me perdi aqui. Eu acho que essa outra grande conquista do Aristóteles é essa teoria, a teoria do conhecimento. Ah, não. A gente tá falando dele buscar a tradição dos sábios, né? Isso. E aí você vê, isso é exatamente o bojo, o fundo da educação, né? Sim. É o que o Arthur tava falando, ninguém nasce sabendo tudo, né? Então você vai buscar o quê? Com aqueles homens que viveram antes de você e aquele saber acumulado, né? Que foi legado, conservado e passado de geração para geração. Isso é exatamente a definição de paideia grega. E o Aristóteles falava isso, ninguém vai chegar e descobrir uma verdade total e enorme sozinho. Mas ele falava, a cada pequeno passo dado, a cada pequeno grão colocado por algum estudioso, por algum sábio, cria-se um montão, cria-se uma coisa enorme. Então é essa consciência do de pouco em pouco, cada um contribuindo com um pouco que dá para dar de contribuição, é aí que você forma o arcabouço da sabedoria. Exatamente. Não é um cara que chega, com todo respeito, e fala que ele descobriu, né, o segredo do universo, que ele descobriu a teoria da leitura histórica total. É uma coisa extremamente pretensiosa. Só para que as pessoas... Desculpa, Arthur. Pedro. Não, é bom isso ficar claro pra gente. Para nossa vida pessoal, né? Isso é a filosofia clássica com Aristóteles, com Ela tem essa Sócrates, com humildade, Platão, né? ela tem essas duas virtudes fundamentais, e eu escutei isso num curso do padre Paulo Ricardo, Legal. Que bacana. de contraposição entre filosofia clássica e moderna, sobretudo comparando a tríade clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles com Kant. Ele fala que a filosofia clássica ela tem duas virtudes fundamentais. A humildade, por um lado, que nos faz colocar no chão, tipo, cara, eu sou pequeno, eu sei muito pouco, eu tenho que aprender com quem já foi antes de mim, que são sábios. No entanto, existe uma outra virtude que é a magnanimidade. A alma grande, magna anima. Alma grande. Eu sou humilde, eu sou pequeno, mas eu tenho uma abertura ao infinito. Eu tenho, assim, um desejo enorme de conhecer e de me colocar na esteira desses caras. Isso não é pretensão, isso é magnanimidade. Porque você tem, essa é a primeira virtude aqui antes, né? Da humildade. E ele colocava que a filosofia moderna, em grande parte, e sobretudo com Kant, tinha as virtudes dos vícios contrários, que é justamente essa soberba intelectual unida a uma pusilanimidade, a uma alma pequena. Então, o que nós temos em Kant e com a filosofia moderna de modo geral? Eu tento reduzir o campo do conhecimento. Não, eu não posso conhecer as coisas como elas são, é muito alto para mim, como se isso fosse um ato humilde. Não é. Isso é uma renúncia à grandeza que a gente é chamado a ter, né, na nossa vida intelectual, na nossa vida espiritual. Então, eu reduzo toda a minha capacidade que Deus me deu para conhecer o ser, para conhecer a verdade, para buscar isso, e falo que isso é um ato de humildade. Não é. É uma soberba intelectual.
E ele fala que junto com isso, Padre Paulo, existe a pusilanimidade, que é essa alma pequena. Eu me contento, fiz-me contentar com conhecimento das coisas mais vulgares, das coisas mais baixas. E Kant é justamente isso. O Kant acaba com a metafísica. O Kant fala, nós não podemos conhecer Deus, alma, liberdade humana, nada. A gente joga tudo fora da tradição. Vamos nos contentar aqui em conhecer as aparências, os fenômenos. Aristóteles não admitiria isso de maneira alguma. Embora ele soubesse essa consciência humilde, né, da nossa condição, você veja, olha o que ele produziu. Né? Foi por isso que ele foi capaz de produzir isso tudo. Ele tinha consciência do lugar dele e a capacidade também que ele tinha. A humildade é isso, é a verdade, não é? Não é isso que os santos falam? A humildade é a verdade. Não finja que você não sabe o que você sabe, nem pretenda também fingir que você sabe o que você não sabe. Não esteja fora do seu lugar. Essa é a nossa luta. Tentar ficar no mesmo lugar é uma coisa extremamente... Né? Ficar no seu lugar é extremamente difícil. Sim. A gente tem a tendência toda hora a querer sair desse lugar de tensão. Então, é uma conquista muito grande, né? Isso que o Bruno trouxe é fundamental, a opinião dos sábios. Eu tenho que abaixar minha cabeça, vamos lá estudar, escutar, meditar e deixar que eles ensinem. Senão, vão sair as cagadas modernas que a gente vê, né? Eu acho que a gente não poderia ter finalizado melhor depois dessa tua exposição aí, final, que foi belíssima, belíssima. Me calei aqui só ouvi, falei, caraca, que bonito isso que o Arthur tá dizendo. Eu não, foi o Padre Paulo Ricardo que disse. Eu tomei aquilo ali quando eu escutei isso. Mas você falou com a sua substância. Eu escutei e falei, cara, isso aí é uma chave de leitura para a história da filosofia muito importante. Você não parafraseou acusticamente, você falou com substância. E é isso. Substância e acidente? Ficamos por aqui. Vamos almoçar, vamos comer alguma coisa. Vamos substanciar nossos corpos. Exato. Deus abençoe vocês, Nossa Senhora os guarde. Até a próxima, se Deus quiser. Linka aí, quer dizer... Faz aí, curte aí, por favor. Curte aí, se inscreve, espalha pros amigos. Ajuda a gente aí, por favor. E vambora. Um abraço, gente. Deus Até abençoe. a próxima. Nossa Senhora guarde vocês. Amém, amém.